encarar, de lutar contra a desgraça, de batalhar para reconstruir a sua vida e para erguer-se de novo, voltando a usufruir de todas as tonalidades que a vida oferece. Dibujándola y metiéndole todos los matices que la vida tiene, ¿no? Creo que el éxito Penso personal que o êxito de Albert na sua vida pessoal tem sido como base. Penso que é um exemplo extraordinário, mostrando que todos os dias tem de lutar contra situações semelhantes. cada día es difícil decirlo. Todos os dias, e isto é difícil de compreender, mas todos os dias tem de se questionar: o que posso pedir da vida? Te resuelve un poco eso. Albert resolveu essa questão passados 20 anos e ultrapassados muitos momentos difíceis. Pues a veces no tan bien. Em vez de se deixar vencer, Albert Llovera decidiu que a sua vida devia prosseguir e para isso entregou-se aos estudos, tornou-se empresário e retomou a sua carreira desportiva. Sinto-me uma pessoa perfeitamente normal. É verdade que uma pessoa que foi afetada por esta lesão e que recuperou, mas não sou um caso único. Há muita gente que seguiu em frente. Penso que podemos realizar coisas e divertirmos-nos de diferentes formas e, sobretudo, desfrutar da vida. Há coisas que ajudam, como o estado anímico e o dinheiro. Efectivamente, quando te passa algo por um acidente ou alguma discapacidade. Mas quando acontece um acidente com estas consequências, temos de pegar nos nossos quinto e sexto sentidos e aí irmos buscar forças para que quando nos acontece alguma coisa assim, nós possamos desenvolver e ultrapassar a situação. Efectivamente, quando nos passa algo assim, lo desarrollamos e por isso nos encontramos melhor. Uma carreira superativa, repleta de vitórias pessoais que o Odisseia estreará no próximo dia 28. Penso que o aspecto mais marcante deste documentário não é mais do que um retrato de Albert, é a normalização de uma situação que é excepcional. Mas mais do que isso é a desdramatização que ele próprio faz da situação. E isso ajuda a pôr as coisas em perspectiva e a esquecer a pena e a autocomiseração, fazendo com que se mostre aquilo de que realmente somos capazes e que neste caso é originado por uma invalidez. Só assim é que ele consegue vencer todas as limitações do dia-a-dia. Julgo que Albert é um espelho que reflete o melhor de cada um de nós. Por isso, julgo que este documentário é importante, não apenas para aqueles que estão na mesma situação que Albert, para quem pode até ser didático, mas também para todos nós, pois fala da superação de um ponto de vista muito natural, sem heroísmos. O valor que tem é inegável. O valor que tem é inegável. Não conheço ninguém que se meta num carro de corridas nas circunstâncias em que ele o faz. Se para uma pessoa normal já é preciso ter coragem, no caso dele é verdadeiramente admirável. Admirável por minha parte. Além disso, penso que é um grande piloto com potencial para vencer um campeonato do mundo. Isto sem esquecer que o que ele faz já é bem mais importante do que um campeonato. Não esqueçamos o facto de que Albert está numa cadeira de rodas e isto fez com que tivéssemos ganho um grande piloto de rallies. Não podemos esquecermos disso. Habitualmente dizem, se eu tivesse ficado assim, jamais poderia fazer o que tu fazes. E isso faz sentido. Primeiro, porque é melhor que não te aconteça o que aconteceu a mim. E segundo, porque até que não te aconteça, nunca saberás até que extremo podes exprimir a tua parte psicológica e a tua parte física. Quando as coisas se complicam, devemos tirar o melhor que há em nós e seguir em frente. É o mais difícil de tudo, mas também o mais gratificante. É o que te ajuda a viver o dia-a-dia. Albert Llovera, As Asas da Fênix, dia 28, Odisseia.
Justiça em Los Angeles. Já a seguir, no Odisseia. Justiça em Los Angeles. A enigmática explosão. Antelope Valley fica situado perto do deserto de Mojave, na cintura exterior do condado de Los Angeles. Para muitos, serve de refúgio à vida urbana. Embora se viva na cidade, basta andar 1 ou 2 quilómetros e está-se no meio do deserto. Não há ninguém à volta e não se ouve nada, exceto o vento de vez em quando. É também um dos poucos locais do sul da Califórnia onde o preço das casas ainda é acessível, atraindo em particular os casais jovens com filhos para criar. Lynn Standish, de 33 anos, mãe solteira com 2 filhos pequenos, era uma dessas jovens. Ela era uma pessoa muito alegre. Mesmo quando estava zangada, não mostrava. E quando estava em baixo, não deixava que nos apercebêssemos. Estava sempre a sorrir. Ria muito. Uma certa tarde, Lynn parou o carro na berma de uma estrada rural secundária. Acompanhada pelos 2 filhos, começou a explorar um monte de sucata em busca de objetos recicláveis. Um dos seus passatempos era ir até ao deserto. E, na verdade, encontrou lá muitas coisas interessantes. Como se costuma dizer, o lixo de uma pessoa é o tesouro de outra. Minutos mais tarde, tendo o filho de 4 anos perto de si, Lynn avistou uma coisa que lhe chamou a atenção. A vários metros de distância, o filho mais velho de Lynn sobrevivera à explosão. A criança constatou que a mãe parecia morta e que o irmão estava gravemente ferido. Ele sabia que nada podia fazer por ela. Agarrou no irmão, colocou-o no assento da frente do carro. Sozinho e sem ajuda, o rapazinho acenou desesperadamente ao primeiro carro que viu. O condutor foi a uma casa vizinha telefonar para o 112, deixando a criança a tomar conta do irmão. Foi nessa altura que, saído do nada, apareceu um homem numa moto. Um homem aparecera numa moto, olhara para a cena e desaparecera logo a seguir. Afortunadamente, pouco tempo depois, chegaram os paramédicos e a polícia, mesmo a tempo para salvar a vida do filho mais novo de Lynn. Quando a polícia chegou ao local, era evidente que a mãe estava morta. Parecia certo que Lynn Standish fora morta por algum tipo de bomba. Teria sido um acidente? Ou ser-lhe a bomba destinada? Haveria mais bombas nas imediações? A Brigada de Explosivos esquadrinhou a área em busca de outras bombas. Assegurou-se que não havia mais engenhos explosivos e, seguidamente, procedeu-se à análise do cenário do crime. Uma das primeiras pessoas a chegar ao local foi a investigadora do Centro de Medicina Legal de Los Angeles, Leilana Aranda. A primeira coisa que costumo fazer é fotografar o cenário do crime para o médico legista. Depois observo o corpo e analiso os ferimentos para ver se são consistentes com o que é relatado. Aranda constatou que o rosto de Lynn estava relativamente intacto. Os ferimentos fatais eram abaixo do pescoço. Tinha múltiplos ferimentos nas pernas, no estômago, no peito. Era visível que tinham sido provocados por um engenho explosivo e por estilhaços. E tinha também queimaduras de pólvora. Leilana e os outros investigadores recolheram cuidadosamente amostras
que os poderiam ajudar a identificar o tipo de produtos químicos envolvidos. Raspámos a parte inferior das suas unhas. Recolhemos alguns cabelos e selámos estes indícios, que seriam apresentados como provas. O corpo de Lynn Standish foi seguidamente levado para o centro de North Mission Road para ser submetido a outros testes. Entretanto, os investigadores continuaram a passar a pente fino o local do crime. Talvez, sabendo mais sobre a bomba, pudessem descobrir quem a fabricara. Havia um grande mistério em torno das razões que levariam alguém a deixar ali um explosivo. Teria sido um engano? Seria uma velha granada? Seria uma partida de mau gosto? Teria sido intencional? O fito seria atingir especificamente a Sra. Standish? Naquele momento ninguém sabia. Fosse qual fosse a razão para que a bomba tivesse sido deixada na lixeira, acidental ou intencionalmente, tratava-se de um crime grave. A lei é muito clara. Quando alguém é morto por um engenho explosivo e em determinadas circunstâncias, trata-se de homicídio de primeiro grau. E a razão para este rigor é que a lei gostaria que as pessoas não brincassem com engenhos explosivos. Mas quem fabricara a bomba e porquê? Estaria Lynn Standish no local errado no momento errado? Ou seria o alvo pretendido? Cabia ao gabinete do xerife e aos peritos do centro de North Mission Road descobrir as respostas. Uma explosão misteriosa no deserto, a norte de Los Angeles, mata uma mulher chamada Lynn Standish e fere gravemente um dos seus filhos. Não conseguia acreditar que aquilo tivesse acontecido. Fiquei vários dias sentada no meu sofá, a olhar para a porta e a esperar que ela entrasse por ali dentro a rir. Os investigadores do gabinete do xerife esperavam encontrar na lixeira pistas que os levassem até ao autor da bomba. A procura de provas era dificultada pela variedade de detritos explosivos espalhados pelo cenário do crime. Além de se tratar de uma lixeira ilegal, funcionava também como carreira de tiro. Havia mais de 400 cápsulas de balas e de outros projéteis espalhadas pelo local do crime. Como se pode utilizar o mesmo propelente nas balas e nas bombas, tratava-se de um cenário de crime muito contaminado. A 120 km dali, no centro da North Mission Road, a médica legista Dra. Lisa Sheinin efetuava a autópsia. Mais de uma dúzia de fragmentos da bomba foram retirados do corpo de Lynn. Havia componentes que pareciam pólvora e também uns pequenos fragmentos de um material amarelo e branco que pareciam plástico ou outro qualquer material sintético. Tudo aquilo podia ter feito parte da bomba. Os fragmentos recuperados no local do crime teriam de ser manuseados de modo diferente relativamente a outros tipos de homicídios. Caso contrário, poderiam perder-se pistas preciosas. Tive de ter muita atenção para não ceder ao instinto de limpar as coisas, deixando-as sujas como estavam e entregá-las assim mesmo ao laboratório criminal. Poderiam os resíduos denunciadores presentes nos fragmentos da bomba revelar o tipo de explosivos utilizados? E talvez até a identidade do fabricante da bomba? As pessoas que fazem as suas próprias bombas têm tendência para usar a mesma receita repetidamente. O tipo de materiais e a proporcionalidade entre eles pode funcionar quase como uma assinatura que as pessoas dos laboratórios criminais podem associar a um determinado fabricante. Os peritos do laboratório criminal do gabinete do xerife, incluindo o criminalista-chefe Phil Teramoto, centraram as suas atenções nos resíduos de explosivos. Os ingredientes da bomba surgiram de compostos num padrão característico, revelando uma receita química única da bomba, o que ajudava a construir um perfil da pessoa que a fabricara.
Os fragmentos do invólucro da bomba também poderiam fornecer algumas pistas. Durante a autópsia foram recuperados vários pedaços de um tubo e de um detonador metálico. E conseguimos reconstituí-los. Os fragmentos foram reconstituídos como se fosse um quebra-cabeças. E isso ajudou os investigadores a perceber como a bomba fora construída. No engenho explosivo do tipo de uma bomba tubular, é utilizado um propelente, como por exemplo pólvora, sem fumo. A pólvora é colocada dentro de um tubo cujas extremidades são seladas. Depois de incendiada, a pólvora, ao queimar-se, vai produzindo gases. Os gases aquecem e expandem-se até ao ponto em que o invólucro deixa de ser capaz de os reter, dando-se então a explosão. Os peritos concluíram que a bomba rudimentar que matara Lynn Standish fora fabricada com componentes e circuitos disponíveis em qualquer loja de eletrónica. Os explosivos propriamente ditos são roubados ou obtidos através da internet, onde existem receitas de como os fabricar. Neste caso, um dos fragmentos do invólucro da bomba forneceu a primeira pista concreta. Um dos fragmentos tinha o nome do fabricante e o número de série de um carregador de baterias. E conseguiu-se descobrir o fabricante daquele dispositivo. Um carregador de baterias para um brinquedo telecomandado. Não admira que Lynn Standish tivesse pegado na bomba de forma tão inocente. Ela parecia um simples carregador de baterias. Com uma ideia geral do engenho explosivo e da composição química da bomba, os investigadores estavam agora mais perto de encontrar o seu autor. Os detetives também encontraram outra pista crucial no local do crime. Umas marcas isoladas de pneus na areia do deserto. As marcas afastavam-se do local da explosão. Obedecendo a um palpite, os detetives resolveram segui-las. Por vezes, as marcas atravessavam estradas pavimentadas, outras seguiam ao longo delas e os investigadores tinham de examinar ambos os lados da estrada para as seguir. As marcas dos pneus iriam conduzi-los até ao assassínio de Lynn Standish ou a um beco sem saída. Enquanto o médico legista recolhia e examinava as provas retiradas do corpo de Lynn Standish, os agentes seguiam as marcas de pneus encontradas no local da explosão. Numa propriedade isolada, descobriram um barracão onde as marcas terminavam. Falaram com um homem que estava ali a trabalhar, o qual declarou que viram um homem de moto parar e depois ir-se embora. Seria o mesmo homem que abandonara o local onde acabara de ocorrer a explosão sem prestar qualquer ajuda? Saberia alguma coisa acerca do crime? Dentro da arrecadação, os detetives fizeram uma descoberta surpreendente. Encontraram-se cartuchos de caçadeira abertos, um tubo vazio que contivera pólvora, encontraram detonadores e uma série de coisas utilizadas no fabrico de engenhos explosivos. E a pista mais significativa estava bem à vista, escrita na parede. Alguém tinha escrito a palavra "blast off" com uma caneta de feltro. As declarações dos vizinhos revelaram que o barracão tinha sido utilizado por um homem chamado Scott Hamby, também conhecido por Blast Off, que ali vivera durante 3 semanas e que conhecia Lynn Standish. Andámos na escola com o Scott Hamby. É um facto. Andámos todos no liceu de Palmdale. Ele estava um ano à minha frente e um ano atrás de Lynn. E era, desculpem-me a expressão, um canalha. Fim do liceu, Hamby deixara-se obcecar pelos explosivos, o que lhe valeu a alcunha de Blast Off. Já tinha sido preso anteriormente, mas nunca acusado de posse de um engenho explosivo.
Até então, não fora possível reunir provas suficientes para lhe imputar esse crime. Hamby era agora o principal suspeito. Mas onde estaria? Os investigadores não conseguiam encontrá-lo. Encontraram, no entanto, um dos seus amigos que também vivia em Antelope Valley, o qual admitiu que Hamby tinha passado por sua casa após a explosão. Hamby trazia consigo provas incriminadoras e precisava urgentemente de ajuda. Ele trazia materiais explosivos e detonadores e pediu ao amigo que se livrasse deles. Pediu-lhe que os enterrasse no deserto. Os componentes para explosivos foram recuperados e levados para o laboratório criminal do xerife. Iriam os técnicos conseguir ligá-los às provas encontradas no local do crime e provar assim que Scott Hamby era o assassino? Após uma explosão mortal ocorrida no deserto, os investigadores do centro de North Mission Road e do gabinete do xerife do condado de Los Angeles tinham recolhido provas que o conduziam até Scott Hamby, agora o principal suspeito da morte de Lynn Standish. Quando foi divulgado nas notícias que fora Scott Hamby quem pusera a bomba e que estavam à sua procura, alertaram para que ninguém se aproximasse dele, pois estaria armado e era perigoso. Hamby permaneceu escondido durante 7 meses. Finalmente, depois da família o ter convencido a entregar-se, acabou por fazê-lo e foi acusado de homicídio de primeiro grau. Havia que provar que Hamby era responsável pelo fabrico de uma bomba que provocara a morte de outro ser humano. No julgamento, Hamby declarou que tinha fabricado a bomba, não para cometer um homicídio, mas sim para impressionar a namorada. À meia da noite levara até à lixeira para fazer uma demonstração da sua bomba artesanal, fazendo explodir um micro-ondas que tinha sido deitado fora. Ele tinha posto lá a bomba para lhe mostrar o que acontecia quando explodisse. Hamby parou o veículo na estrada e disse à namorada que esperasse dentro do carro. Quando voltou, disse-lhe: "Quero que vejas isto." Só que nada aconteceu. E nesse momento, ele ficou perante um dilema. Ao que parece, Hamby não tinha a certeza se a bomba iria ou não explodir. E averiguar isso no meio da escuridão seria arriscado. Optou por voltar para casa, o que foi um erro mortal. Infeliz e tragicamente, Lynn Standish chegou antes dele. Ninguém sabe exatamente se ele visava especificamente atingir Lynn Standish. Mas não há dúvidas de que Hamby colocou intencionalmente um engenho explosivo no deserto. E perante essas circunstâncias era razoável admitir que alguém poderia pegar nele e morrer. E foi essa a evidência apresentada contra ele. Conseguimos mostrar que os fragmentos retirados do corpo de Lynn Standish se conjugavam com as provas recolhidas no local do crime, as quais, por sua vez, se conjugavam com os materiais encontrados no barracão onde Hamby estava. Tudo se conjugava na perfeição. O tribunal apurou que Hamby fora o motociclista que aparecera no local da explosão. Regressara, aparentemente, para ver da bomba. Ele tinha uma rosa tatuada. Depois de Lynn ter pegado na bomba e desta ter explodido, ele apareceu na sua mota. O filho de Lynn chegou a ver a rosa no ombro dele. No entanto, foram os resíduos e fragmentos da bomba encontrados no local do crime que estabeleceram a ligação da Hamby à morte de Lynn Standish. Scott Hamby foi considerado culpado de todas as acusações, tendo sido condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O filho mais novo de Lynn, apesar de gravemente ferido,
conseguiu recuperar totalmente. No meio do deserto, ergue-se hoje um simples memorial, assinalando o local onde Lynn perdeu a vida. A explosão enigmática, mais um caso retirado dos arquivos do Centro de Medicina Legal de Los Angeles. Versão portuguesa via satélite. Justiça em Los Angeles. Próximo episódio. Terça-feira à mesma hora, no Odisseia. As recentes guerras empreendidas pelos Estados Unidos contra alguns países muçulmanos levaram a Arábia Saudita a um difícil ponto de equilíbrio entre o apoio ao seu aliado ocidental e a pressão de boa parte da população. Khaled abraçou a bandeira do radicalismo islamita. Selva Al-Azhar é a primeira mulher médica do país e Nae Taher, uma economista empenhada em melhorar a situação geral. Todos eles nos ajudarão a compreender o que se está a passar em Arábia Saudita, famílias em crise. Hoje, no Odisseia. Jogos Olímpicos de Sarajevo, 1984. Alberto Llovera, um dos mais promissores esquiadores olímpicos, sofre um acidente que lhe fratura a coluna e acaba com todos os seus planos para o futuro. Porém, ultrapassando todos os obstáculos, Llovera demonstrou que a força do homem não está nos seus músculos, mas sim na cabeça. Hoje é empresário, esquia e faz parte da elite dos ralis. O Odisseia traz-lhe este novo programa de produção própria, no qual algumas das maiores personalidades do desporto e do espetáculo refletem sobre o papel de Alberto Llovera nas suas vidas. Alberto Llovera, As Asas da Fênix, no Odisseia. Muito do nosso mundo é subterrâneo e tivemos de desenvolver técnicas de engenharia avançadas e equipamento para nos aventurarmos por lá. Mas os escavadores do reino animal, que já trabalham há muito mais tempo do que nós no subsolo, têm apenas os utensílios com que nasceram. Quando pensamos no perito de escavações, pensamos na toupeira. É quase cega e tem ombros fortes e patas dianteiras em forma de pás. Dá alguns passeios na superfície, mas não é muito asseada. Os tamarutacas são brilhantes escavadores e fazem regularmente a manutenção das tocas para conservá-las limpas de entulho flutuante. Os ratinhos do campo escavam a sua toca na base de uma árvore pequena. Escavam vários túneis, uma câmara para o ninho e uma despensa. Agradável e confortável. Se quiserem ver alguns estranhos arquitetos, vão até ao deserto africano de Kalahari, lar da ratazana toupeira glabra. Vivem 250 numa colónia subterrânea. Os dentes são as ferramentas para escavarem e são tão grandes que elas não conseguem fechar a boca. São máquinas escavadoras que conseguem escavar túneis com mais de 1,5 km de comprimento. Estes adoráveis animais escavadores também vivem neste deserto. Estes suricates não são gatos, mas mangustos. A única maneira de sobreviver neste local hostil é com trabalho de equipa. Assim, escavam em conjunto as suas tocas. Os suricates escavam o dia todo à procura de larvas, de insetos e de pequenos répteis e mamíferos. Conseguem escavar 2 vezes mais o seu próprio peso em areia em poucos minutos. Mas escavar pode ser perigoso porque têm o rabo levantado. Assim, têm vigilantes sempre atentos.
Quando soa o alarme, mergulham nas tocas onde estão mais seguros. Os suricates são escavadores notáveis. Numa manhã, um suricate consegue escavar 400 buracos, deslocar 50 vezes o seu peso em areia e viajar quase 1.600 metros pelo deserto. Uf, que trabalho esgotante. Mas para vermos o mais incrível escavador, temos de ir às Badlands, no Dakota, Estados Unidos. Este meio hostil é lar de manadas de bisontes e também do perito em escavações, o cão da pradaria. As pradarias são muito expostas. O cão da pradaria precisa de escavar para se proteger e falo de forma brilhante. Escavam passagens subterrâneas que chegam a ter quase 5 metros de extensão. As suas cidades subterrâneas podem cobrir uma área de meio hectare. Têm centenas de túneis e de entradas e milhares de habitantes. No subsolo, o ambiente pode ficar um pouco abafado, mas os cães da pradaria conceberam as cidades de forma a mantê-las ventiladas. Quando se aventuram no exterior, precisam de estar atentos aos perigos. Há sempre um cão da pradaria vigilante de serviço e todos conhecem os exercícios militares. Porém, quando não há perigo e o trabalho está todo feito, os cães da pradaria sabem como descansar e como brincar. Um mundo sem planeamento familiar no qual os casamentos religiosos sejam a norma, sem aborto. Este parece ser um dos princípios que impeliu João Paulo II desde a sua nomeação como Papa. Mas será admissível esta teoria num mundo no qual a SIDA está a vitimar a população de grande parte de África? O Vaticano e o sexo, no prisma do Odisseia. Bem-vindo a um novo mundo de sensações. Bem-vinda a um novo conceito de objetividade.